Vai começar então a Semana Santa, amanhã com a celebração do Domingo de Ramos. Nós nos preparamos durante 40 dias com a Quaresma, propomos sacrifícios, jejuns, oração e rapidinho esse tempo passou. E a gente agora chega no momento de celebrar, né? A Quaresma foi como um esvaziar de nós mesmos para agora nos encher da graça de Deus. E uma experiência bonita que a gente faz na fazenda, muitos vêm dizer: Padre, eu nunca tinha participado de uma missa, Padre, eu nunca tinha visto uma Semana Santa. Então agora uma oportunidade bonita, porque todo mundo fala da Semana Santa, mas será que sabemos realmente o seu sentido? Sabemos celebrar? Para alguns é o feriadão de Páscoa, para outros é só o chocolate, o bacalhau da Sexta-feira Santa, e esquece do principal, que é o próprio Jesus. São dias realmente mais longos, tem feriado, tem comida boa, tem chocolate, mas por que a gente tem tantos sinais, então, bonitos? É realmente pela morte e ressurreição de Jesus. E nós, então, agora vamos poder acompanhar Jesus passo a passo na sua última semana antes da morte e ressurreição, do Domingo de Ramos ao Domingo de Páscoa. A gente vai poder ali acompanhar passo a passo com Ele, viver cada um desses momentos. Porque a liturgia, tudo gira em torno da vida de Jesus. Outra festa grande que celebramos foi o Natal, onde Jesus nasce, os anjos anunciam, os pastores o visitam, depois os magos. E a gente vai acompanhando depois o seu crescimento, a sua vida pública, até a sua morte e ressurreição, e depois o tempo da Páscoa. E no Natal, a gente vê a encarnação. Deus que se faz homem, se encarna. E é bonito uma palavra da Escritura que diz: Ele se fez em tudo igual a nós, menos o pecado. Então, para nos salvar, Jesus veio e assumiu tudo que era nosso. Me dá tudo que é humano, de bom e de ruim, me dá. E Ele assumiu tudo, menos o pecado. Até a consequência do pecado, que é a morte, o sofrimento, Ele assumiu. Ele só não pecou. Para depois Ele nos dá tudo que é divino. E Ele diz: agora toma tudo que é meu, tudo que é santo, tudo que é divino. No Natal a gente vê como Jesus assume tudo que é bom da humanidade. É sempre tão bonito, tudo que a gente vê na festa de Natal é tudo tão bonito. Jesus com Maria, José, ele assume ter um pai, ter uma mãe, ele assume tantas coisas bonitas da nossa existência. Mas agora nessa semana a gente vê que ele assumiu também as nossas maldades. A gente acompanha as leituras dessa semana, a gente vai ver, por exemplo, amanhã, as pessoas aclamando Jesus como um rei. Quando um rei chegava na cidade, faziam daquele jeito, abanavam os ramos, tiravam os mantos, colocavam, cantavam, tudo tão bonito, recebem Jesus como um rei. E depois de alguns dias, crucificam. Que traição. Jesus, no Horto das Oliveiras, quando vai ser preso, Pedro, por exemplo, que tinha dito: Senhor, eu darei a minha vida por ti, corre, nega Jesus. A gente vê a traição, a violência, a morte, a dor. Quantas coisas ruins acontecem com Jesus ali. Ele experimenta toda a maldade humana, toda a maldade do pecado. E aí, quando a gente olha que realmente é uma semana muito dolorosa, a gente vê Jesus sendo preso, sendo chicoteado, Jesus sendo zombado, Jesus sendo injustiçado, tantas coisas ruins, e a gente olha ali e pensa: nossa, foi por minha culpa, foi pelos meus pecados que isso aconteceu. E isso pode pesar demais em nós. Mas a gente precisa não parar aí. É uma verdade, né? Foi pelos nossos pecados que Jesus morreu. Mas não que os nossos pecados tivessem a força de matar Jesus. Ele não foi, assim, uma vítima nesse sentido. Eu não quero morrer, mas esses pecados deles, a maldade deles me mataram.
Ele mesmo vai dizer numa passagem: ninguém tira a minha vida, eu entrego livremente. Ele escolhe morrer por nós, né? Pelos nossos pecados, quer dizer, por nós, no nosso lugar, uma escolha que Ele faz. Então, nessa Semana Santa, a gente, então, para uns vai ser a primeira vez que se celebra, outras pessoas já viveram muitas Semanas Santas, mas a gente nunca olhar só como algo do passado, mas olhar como algo de agora. Prestar atenção nas celebrações, nas leituras, porque é a semana mais especial de todas as missas, de todas as celebrações de todo o ano. Tem celebrações que não acontecem, gestos que não acontecem mais nenhum dia do ano. Por exemplo, amanhã a procissão de Ramos, a leitura da paixão do jeito que vai ser. A paixão é o momento da prisão, do julgamento, da morte de Jesus. A gente vai ouvir isso amanhã. Na quinta-feira santa, o lava-pés, né? O padre então escolhe 12 pessoas da comunidade e o padre faz aquele mesmo gesto de lavar os pés de cada uma daquelas pessoas, representando os discípulos. Depois a gente acompanha Jesus que é preso, aí a gente tira, todas as igrejas, a gente tira o Santíssimo Sacramento e leva para um outro lugar. A igreja fica vazia, simbolizando isso. Jesus não está aqui, Ele está preso. Então a igreja tira vela, tira flor, tira toalha, a igreja fica vazia. Nosso Senhor não está aqui. A gente passa a noite em vigília, acompanhando Jesus no seu momento de prisão. Depois, na Sexta-feira Santa, é a morte de Jesus. E aí também a gente vem na igreja toda vazia, sem toalha, sem vela, sem nada, sem canto. O padre entra em silêncio, deita no chão, se prostra. Todo mundo ali diante da morte de Jesus. Mas tem um gesto tão bonito, né? Que a gente então vai lá e beija a cruz. A gente faz a adoração da cruz, porque pela cruz de Jesus, Ele nos salvou. A gente vai lá e dá aquele beijo. E depois, no sábado, é a missa do sábado de aleluia, o sábado santo. Então é a missa mais bonita, a missa mais longa do ano, porque tem muitos gestos. A gente renova nossas promessas do batismo, a gente começa a igreja no escuro e depois acende o círio pascal, uma vela grande, que representa Jesus ressuscitado, e é aquela vela que vai quebrando a escuridão, vai abrindo a luz, o caminho para nós entrarmos na igreja. Então, são muitos detalhes, prestem muita atenção em tudo, a água, o fogo, o beijo na cruz, o lava-pés, que Deus vai falar no nosso coração. Porque a gente não está fazendo teatro lembrando, como foi naquele tempo. Porque quando a gente pensa só quando foi naquele tempo, parece que não fala para nós. Mas a Semana Santa não é só uma lembrança, é uma atualização, é tornar presente. Então amanhã, quando a gente balançar os nossos ramos na nossa procissão, a gente tem que se sentir como aquelas pessoas realmente estavam lá, porque nós estamos realmente atrás de Jesus. Padre, mas eu não queria matar Jesus. Se eu tivesse naquele tempo, eu tinha segurado aquele soldado, não deixava ele prender Jesus e tal. Pedro pensou a mesma coisa, os outros. Infelizmente, nossos pecados também. Padre, mas eu nasci depois de Jesus, como é que meu pecado foi culpa disso lá? Mas como Jesus nos salva agora, às vezes a gente crucifica Jesus agora também. Então a gente vai olhando, pensando nos pecados que a gente comete agora e pensar como tantas vezes a gente continua crucificando Jesus. Se a gente olha, por exemplo, na Via Sacra e vai se colocando ali como personagem, às vezes a gente vai olhar aquela estação em que as mulheres estão ali chorando. E a gente pode pensar, nossa, quantas vezes eu fiz a minha mãe chorar, a minha filha chorar, a minha irmã chorar. Pode pensar quando Simão Cirineu carrega a cruz de Jesus e pensa, nossa, quantas vezes fiz o meu esposo chorar, ou ter que carregar o peso dos meus pecados, quantas vezes fiz o meu pai, o meu tio, o meu avô. E aí a gente vai se colocando no lugar e pensa, nossa, realmente, quantas coisas eu fiz, como é o meu pecado. Mas
repito, não é o nosso pecado que mata Jesus. Ele escolhe, então, assumir a consequência do nosso pecado e nos salva. Então, essa semana a gente deve pensar, nossa, como Deus me ama. Quantas provas de amor Ele me deu. Porque como é que a gente prova o amor por alguém? Tantas vezes a gente prova o amor, a amizade, quando a gente serve a pessoa, quando a gente sofre junto com ela, quando a gente sofre por ela, quando a gente perdoa. Se dissesse, se a gente olhar a vida da nossa mãe, do esposo, da esposa, de um filho, alguém que a gente sabe que nos ama, a gente vai ver muitas vezes que eles nos serviram, que eles nos perdoaram, que eles nos ajudaram, que eles sofreram conosco. E a gente vê Jesus fazendo isso tudo. Ele lava os nossos pés, Ele nos perdoa, está lá na cruz morrendo e diz, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então Ele prova o amor dEle por nós. Então, está certo que os nossos pecados nos envergonham, mas o amor de Deus nos chama a Ele. A gente tem que valorizar, porque imagina a tristeza, e talvez vocês já fizeram isso, de provar o amor de vocês e a pessoa ser indiferente. Que tristeza. Então, a gente vai ser indiferente a esse amor de Deus? Então, durante essa semana, a gente precisa pedir ao Senhor essa graça, de se deixar tocar por esse amor. E só se a gente for tocado por esse amor que a gente vai superar os nossos pecados. Né? Ele veio para nos perdoar, não para nos condenar. Existe um filme, já antigo, e tem de um soldado que ele vai ser resgatado no meio da guerra. A mãe dele já tinha perdido, acho que 3 filhos, ele era o 4º, era o único que estava vivo durante a guerra. Então, o superior dele, o general, o capitão, não lembro, um superior, manda uma equipe para resgatá-lo, para trazê-lo para casa, para a mãe dele não sofrer mais, não perder o 4º filho. E eles vão naquele pelotão, naquela luta para resgatá-lo. E quando chega onde ele está, ele diz, mas isso tudo por mim? Todo esse esforço? Não, eu vou continuar e vou batalhar, meus irmãos morreram, eu também vou morrer. Mas isso tudo por mim, ele sempre dizia, é muito sacrifício por mim. E aí, o chefe daquele grupo disse para ele, então faz valer a pena. Faz valer a pena todo o sacrifício que fizeram por você. Né? Faz valer a pena. E volta com a gente, volta para estar com a sua mãe. Então, talvez seja esse o nosso pensamento essa semana. Olhar a dor de Jesus, sim. Olhar nossos pecados, sim. Mas aí qual o propósito que a gente tem que sair dessa Semana Santa para viver a Páscoa? Tenho que fazer a minha vida valer a pena, todo o sacrifício que Jesus fez por mim, que as pessoas, minha família, a equipe da fazenda faz por mim, e o sacrifício que eu também estou fazendo. Então, se eu viver uma vida nova, vou estar fazendo valer a pena o sacrifício de Jesus. Então, que todos nós tenhamos uma boa Semana Santa, nas fazendas que teremos a graça de ter todas as celebrações com o padre, ou se não tem, a gente vai fazendo também vias sacras, outros momentos, mas que ninguém deixe de viver essa Semana Santa e se tornar realmente consciente desse grande amor que Deus tem por cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.